Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos a esse capítulo aí no tomo 2, aprendendo com as profecias, ainda dentro das palavras. Ninguém é profeta em sua terra. E isso é um acontecimento que nós estamos vendo que isso foi lá atrás, há 2000 anos. E hoje continua exatamente a mesma coisa. E nós vamos ver durante a exposição o quão imbecil ainda está o ser humano. Desculpem a palavra forte, mas o ser humano está muito imbecil ainda, gente. Leva a paulada, vem ensinamentos fantásticos, e ó, não, isso não é comigo, isso é com o Flávio, isso é com o Hugo, tudo faz de conta aqui. Então vamos juntos, vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Então o objetivo é esse, explicar à luz do entendimento espírita a afirmativa de Jesus de que ninguém é profeta em sua terra. Então vamos primeiro ao Evangelho, sobre o qual nós vamos elucidar parte por parte. E chegando à sua pátria, Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Lá na sinagoga. Não é este o filho do carpinteiro? E continua: e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Engraçado, parece algo estranho, não? Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Vocês vão ver que não tem nada de errado, nada de estranho. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Incredulidade de quem? Deles próprios. Então vamos lá. Esta então é uma verdade inconteste que atravessou séculos e perdura até hoje. Por que razão? Vamos ver agora, pedaço por pedaço. Então, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria, a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Estou repetindo de propósito. E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Aí, gente, a natureza humana revela-se totalmente controvertida em muitas ocasiões, em especial nas relações pessoais. Por que razão? Jesus ali, naquele momento, com os seus ensinamentos, produzia admiração. Mas as pessoas não esqueciam que ele era filho de um simples carpinteiro. Simples carpinteiro. Olha onde começam as coisas. Aqui dentro da nossa sinagoga. Nossa, quanta coisa bonita. Mas, mas como pode um cara desse simples falar tanta coisa assim? Mas ele não é filho da Maria? Ele não é irmão de fulano, Beltrano? Olha o pré-julgamento. Olha o preconceito presente. Vamos em frente. Santo de casa não faz milagre. Se Jesus viesse de uma classe social elevada, com certeza o seu saber ali na sinagoga não causaria estranheza. Ele é filho
XYZ, né? Então por isso é que ele é tão bom assim. Alguém nasceu premiado? Alguém nasceu com, digamos, pré-determinado que seria o grande sabedor disso ou daquilo? Não. Então nós, como somos pequenos, já prejulgamos. Por quê? Não temos capacidade de quebrar o que eu sempre falo, as cristalizações mentais. Tem que ser do meu jeito. Se não for, eu não aceito. E continuamos. O que é que indicam as indagações e murmurações proferidas ali dentro da sinagoga? Indicam preconceito social contra alguém pertencente a uma família desprovida do quê? De bens materiais. Ou do que mais? De destaque social, independentemente da respeitabilidade. E eu bato naquela mesma tecla. Além de indicar o estado de indigência espiritual dos circunstantes, daqueles que estavam na sinagoga. Bens materiais. Alguém leva no caixão? Como ontem, ainda atendendo o irmão da espiritualidade. Poxa, cadê meus bens? Eu tinha que ter aqui uma prerrogativa. Eu tenho bens, tinha muitos bens, tinha muita grana, muito dinheiro. Eu falei, pedi permissão à espiritualidade, mostra para ele o que aconteceu com a muita grana e o muito dinheiro que ele tinha. Puxa, subiu, acabaram com tudo. Daí eu aproveitei dessa para ele também. Teu caixão tinha gavetinha? Eu pego mesmo, gente. Que mania de dinheiro, temos que ter dinheiro. Nós somos o melhor, que nem esses políticos nós. Vamos levar o quê? Nesses bilhões que foram desviados. Vão levar-se uma acusação moral muito grande. Isso eles vão levar. Então veja o preconceito como começa. Ah não, ele é uma pessoa simples. Como é que pode? Não devia. Ainda hoje eu lia no jornal, um juiz foi condenado. Porque no Paraná ele não deixou um lavrador entrar na sala de audiência porque estava de chinelo. Então veja, que negócio é esse? Se eu não tenho, só tenho chinelo, não posso entrar? Não, aqui é a nossa sinagoga. Mas só uma coisa, alô. Agora tá. Só uma coisa, isso aí ele falou que foi atentatório à justiça. O que foi atentatório à justiça foi a atitude dele que não respeitou uma pessoa simples que não tinha o que vestir. Então, isso é corriqueiro, tá? Não pensem que só acontece lá. Mas é exatamente isso. Então veja, isso é preconceito. Mas o que é um preconceito, meus amigos? É isso aí. É uma opinião ou sentimento que é favorável ou, em especial, desfavorável, concebido sem exame crítico, sem maior conhecimento, sem ponderação, sentimento ou sensatez. Isso é preconceito. Em via de regra, nós não queremos perder a nossa posição. Eu sou um grande conhecedor, eu sou um professor, doutor. Olha, não subo mais porque meu pé não alcança. Mas é assim que as pessoas, nós todos nos consideramos. Dentro dessa insignificância, que é o segundo degrau na escala evolutiva infinita, nós nos consideramos elevados. Pois não, Rafael? Eu gostaria até de fazer uma observação, porque em duas outras casas nas quais nós trabalhamos, nós já tivemos colegas médiuns que estranharam quando pessoas de rua, maltrapilhos, entraram na casa espírita para tomar um passe. E é praxe que nós damos o passe com todo o prazer, como qualquer outra pessoa. Eu acho que isso é um teste para a gente ver. Eu acho que isso é até uma reflexão para todos nós aqui dentro. Se entrasse alguém aqui maltrapilho e mal cheiroso nessa aula aqui e sentasse ao nosso lado, como é que será que reagiríamos? Fica a pergunta no ar. Cada um pensa aí como é que reagiria. Só uma lembrança, nós tínhamos aqui ao sábado o seu Nelson. O seu Nelson. Ele Ele vinha, ele
Cheiro forte. E trabalhava na Numa das outras casas, nós temos até um recinto ao fundo, onde eles tomam banho, né? Então eles têm a alimentação, tudo isso. E para quem não sabe, nós temos aqui o professor Normando, cuja tese foi Nobel de Física. Então, e é o professor Normando, quem conheceu sabe como ele era. Catedrático, livre docente da USP, Nobel de Física, nós fizemos até uma homenagem para ele aqui dos Quakers, e era aquela pessoa assim. Simples, exatamente. Posso só lembrar uma história? Pois não, vai lá. Nossa Magali mandou para mim um vídeo muito interessante. O Jorge, que ia lá visitar o Chico. Eu conheço. E eu achei um negócio tão... Eu fiquei comovido. Mas, porque assim, ele tinha uma ferida e ele beijava o Chico e eles falaram, eu nunca vi o Chico rejeitar o beijo com o sangue do Jorge. Então o controle. E a nossa, que você me ensinou a admirar, aprendi com você, a nossa Madre Teresa de Calcutá, poxa vida, não rejeitar. O que você está chorando? 12 anos sem Bom, memória. onde é que se percebe o preconceito e o estado de pouca evolução espiritual? Onde? Na ilha. Nas seguintes perguntas lá com Cristo. Não é este o filho do carpinteiro? Se fosse o filho de alguém importante. Mas este daí é o filho do fulano, ou da ciclana. Olha a pergunta. Mas esse aí é o filho do carpinteiro? Como quem diz? Esse não é nada. Ou demais. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quer dizer, como quem diz? É porque aí está aí no povão, isso aí não é nada. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Estão aí entre nós. O que ele está se mostrando aí? O que mais? De onde ele veio, pois, tudo isso? Um cara simples desse, como é que traz tudo isso? Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 17, diz textualmente para nós: Jesus estava encarnado, portanto, não podia escapar das consequências inerentes à natureza humana. Povo pouco esclarecido e inteiramente voltado à vida material. Antes de avançarmos, nós hoje desprendemos-nos da matéria, não é verdade? A população da Terra hoje vive espiritualmente. Ou se apegou mais do que aquela época? Impressionante, não, gente? E continua Kardec. O carpinteiro era tão ignorante quanto eles próprios, segundo sua concepção. Não percebiam a superioridade de Jesus. Veja, eles estavam tão apegados à matéria, andavam, como eu brinco sempre, uma minhoca que quer levantar a cabeça, não tem força para se sustentar e vai para o chão de novo. E como é que eles iam julgar Jesus? Mas dentro da concepção deles julgavam. Esse então é que nem nós aí, é nós, como diz na gíria hoje, é nós. Não é verdade? É assim que julgavam Jesus. E conclui Kardec: Jesus, percebendo que suas palavras tinham menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, o que ele preferiu? Preferiu pregar então para aqueles que o escutavam. Isso é muito comum acontecer. Haja vista dentro da nossa casa, em algum momento em que você, como profissional de alguma área, vai dar um parecer sobre aquilo que você conhece para os seus entes queridos. Continuando, não precisa nem falar. Vai cair o teor vibratório. Vai cair o teor vibratório, tá bom. Então, nos dias atuais, o preconceito, nós sabemos, fala ainda muito alto. E casa, continua causando imenso sofrimento às suas vítimas. A maturidade espiritual, meus amigos e amigas, é importantíssima para ajudar a superar essas dificuldades. Se nós, que somos vítimas do preconceito, também não tivermos uma maturidade espiritual, nós sucumbimos junto. Então nós temos que procurar aquilo que eu sempre falo: espiritualizar a matéria e não materializar o mundo espiritual.
porque senão nós não vamos para frente. A questão 803 do Livro dos Espíritos deixa claro que perante as leis divinas, nenhum ser humano é melhor do que o outro. Ponto. Ah, mas eu sou um professor doutor. Ah, é? Não diga. Você está numa posição melhor. E na hora que bater as botas? E na hora que fechar o pijama de madeira? Como é que fica? Tudo igual. Os bichos estão desesperados ali dentro de cada um de nós, esperando o momento para começar a decompor o corpo. Banquete. Para participarem do banquete. Nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, meus amigos. É só lembrar o que o André Luiz ouviu do Roberto de Luna, né? Ele estava lá, você não é médico. Aqui você não é médico. E ele percebeu que não era. Muito bom. Todos os homens, continua lá Kardec, no Livro dos Espíritos, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Ninguém tem prerrogativas. Ninguém. Ponto. Isso é muito importante. Todos nascem igualmente fracos, simples e ignorantes quando fomos criados, literalmente ignorantes, cabeça vazia, tinha conhecimento de absolutamente nada, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo, tanto do rico como do pobre, vão se destruir. Não tem alternativa. Ou não? Ou vai ser diferente para alguém? Ninguém. Continua. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Ah, eu agora quando morrer eu vou ser santo. Que santo? Você vai para um lugar que você preparou enquanto estava aqui. Eu vou para o inferno? Não sei, você que criou o teu inferno ou não. Aquele inferno imaginável que existe em determinado lugar do espaço? Não, esse não existe. Nós vamos no inferno mental que cada um criou para si. Cada um sabe para onde vai. Então vai ser difícil descobrir para onde ir? Não. Olhe suas tendências instintivas. Olhe como você se comporta no dia a dia. Vai saber para onde você vai. Todos aos seus olhos são iguais perante aos olhos de Deus. Não tem diferença. Então, meus amigos, quando a gente vê aí um político com o nariz torto, o nariz lá em cima, achando que é a última cerejinha do bolo, não é a última não, é a primeira que vai embora mais rápido. Então precisamos aprender a ver as coisas do lado espiritual. O ser humano somente se distingue dos demais pelo esforço de iluminação espiritual. Somos todos iguais. Como é que vamos nos distinguir um do outro? Por esse esforço de iluminação espiritual. Acendendo a lâmpada? Não, é trabalhando no limite das nossas forças. Emmanuel, como sempre, na questão 230 do Consolador, ele diz o seguinte: esse esforço para a iluminação espiritual deve começar primeiro no autodomínio, na disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. E mais, conclui Emmanuel, com o trabalho silencioso de cada criatura por exterminar as próprias paixões. Paixão é matéria, sentimento é espiritualidade. Então, exterminar as próprias paixões. E conclui Emmanuel, não podemos prescindir, esquecer do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra com suas experiências santificantes. Ah, doutora Marlene, o Chico, almas que precederam, não podemos prescindir disso. Eles lutaram, não estou dizendo eles porque são nossos, aqui, as afeições que nós tínhamos nessa casa,
mas todos, a começar da nossa casa. Ah, aquele velho não sabe nada, aquela velha é uma chata. Nada disso. Nada disso. Nós temos que buscar aquele conhecimento. São experiências vividas, que se nós usarmos a inteligência, nós não passaremos por dificuldades que eles já passaram. Mas via de regra, não, sou o suficiente. Comigo não. Comigo não, isso aconteceu com ele, comigo não. Aí quebra a cara para valer. Infelizmente. Aquele que se julga superior aos demais irmãos da humanidade, revela o quê? Imperfeição moral. Imperfeição moral. Via de regra, aqueles que assim se contemplam, é devido ao fato de possuir maior soma dos bens materiais, ou porque ocupam uma posição de destaque na sociedade. Isso aqui, os bens materiais e a posição de destaque, é perpétua, não é? O caixão não se leva a nada disso, meus amigos. Emmanuel que o diga, né? Emmanuel que diga. Caramba, não, é porque eu tenho dinheiro, eu sou um grande. Grande o quê? Aí dá um câncer, dá um AVC, dá um infarto. Dá tempo de aproveitar alguma coisa? Como dizem aí, eu vou deixar uma grande herança, eu como morto, para que os vivos se matem. Não é verdade? O Papa, no final do ano, fez aquela reunião com os cardeais, né? E eles acharam que ia ser mais do mesmo, só esquecendo quem ele é. Ele virou e falou: vocês se acham imortais? Então eu os convido a dar uma volta no cemitério e ver o nome dos demais imortais que lá se encontram. Acabou. Quer dizer, Ligo idoso. É isso aí. E nós, que nos dizemos espíritas, como é que devemos nos comportar, meus amigos? Devemos vigiar mais os pensamentos, as palavras e os atos. Assim é necessário, porque estamos informados a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio. Estamos informados da realidade da vida de além-túmulo. E mais, sabemos dos processos de reencarnação do espírito. A quem muito for dado, desse muito será exigido. Se eu soubesse que era assim, eu ia ficar quietinho lá no meu canto, ia continuar lá sem fazer nada. Muitos pensam assim. Mas nós não podemos pensar assim, porque não fomos criados ignorantes para continuar ignorantes. Porque se insistirmos na ignorância, nós vamos voltando para mundos primitivos, gente. Vai chegar uma hora que, como se diz, vai explodir, não vamos aguentar mais. Então vamos ter que fatalmente buscar o conhecimento, buscar a evolução. É fácil? Não. Prova disso são vocês. Eu não, eu estou aqui pela primeira vez. Segundo o doutor Inácio, pelo menos já reencarnamos aqui no mundo espiritual, no nominal. Nominal, estão falando nem do animal, vegetal e lá do mineral. Pelo menos umas 10 mil vezes. E não saímos disso ainda, estamos grudados lá no ponto de partida. Joana de Ângeles também faz a mesma contabilidade. Está aí, ó, olha aí. Impressionante. Agir como nós espíritas devemos, além disso, agir com discrição é também faltar com a caridade. Temos que agir com discrição, porque senão nós estamos faltando com a caridade. A questão 886 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Repetindo, amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos
nos fosse feito. Aí eu quero. Só uma. Por favor. Eu juro que é rápido. Só porque o Flávio e eu gostamos de história, né, Flávio? 1857, isso aí é o princípio da beneficência que a bioética trouxe lá pelo Potter, etc., em 1970, para aplicar na medicina. O livro é de filosofia, o livro dos espíritos, só que ele trouxe muitos anos, mais de quantos anos? 123 anos antes, só para a gente pensar. Agora a Previdência. 123, Agora você... a Previdência que ele entrou 33 anos antes. O texto, então, de Mateus também faz referência aos irmãos e irmãs de Jesus. Os irmãos de Jesus eram meio irmãos, uma vez que José, sendo viúvo, quando se casou com Maria, tinha filhos do casamento anterior. A teologia católica romana defende a ideia, não somos nós, de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos, ou irmãos no sentido espiritual. Já a teologia protestante defende a ideia de que Maria teve outros filhos após Jesus. Para a doutrina espírita, esse fato é secundário. Se teve irmãos antes e depois, não interessa. O que importa é o seguinte: são os ensinamentos de Jesus. Esses são fundamentais. O fato de Jesus ter tido ou não irmãos em nada altera o valor e a grandiosidade da missão do Mestre. Tivemos algum outro espírito depois de Jesus com tamanha sabedoria e trazendo tamanha verdade? A frase final do versículo 56 de Mateus, quanto à sabedoria de Jesus, diz o seguinte: diz: de onde lhe veio, pois, tudo isso? Esta colocação, de onde lhe veio, pois, tudo isso, o que é que revela? Revela perplexidade por quem a proferiu, a despeito dos ouvintes se mostrarem maravilhados pelos esclarecimentos do Mestre. E revela mais ainda o quê? Que eles, os que estavam ali presentes, não souberam ou não quiseram identificar Jesus como o Messias aguardado, como até hoje muitos ainda estão aguardando o Messias. Qual o motivo de terem agido desta forma? Em razão de se manterem arraigados às tradições do culto religioso e à interpretação literal da Torá, o livro de Moisés. Aí, gente, o que eu falo sempre em cristalizações mentais? Eu vou sair da minha zona de conforto, vou ter que pensar aqui, jogar tudo isso aqui no chão, começar de novo, achar um novo caminho. Mas está tão bom assim, vamos continuar, deixa. Já faz 10.000 reencarnações que nós estamos aí, hein? Será que vai dar tempo de vir mais um? Nos dias atuais, a situação mudou? Sabemos que não, ao contrário, né? A ignorância espiritual e a rigidez dos chamados pontos de vista muito tem contribuído para o retardamento do nosso processo evolutivo. É uma coisa terrível. Eu não abro mão do meu ponto de vista, eu estou correto. Eu li meio livro lá e tenho certeza que aquilo lá está correto. Ele leu 22 livros, eu li meio, mas brigo com ele que o meu ponto de vista está mais certo do que o dele. Sou turrão, não. Sou macho, como se diz no linguajar popular. Não, não é macho, é burro mesmo. Infelizmente, literalmente, lamentavelmente. Mário, você não acha que é amigo? Que eu acho uma coisa que me chama... Medo do quê? Perder a sua posição. Eu acho que o ser humano, Mário, a gente perder olha... aquele status quo que ele está. A gente olha o modelo, é inerente a gente querer aprender. Só que como a gente não consegue imitar o Cristo,
então a gente passa a rejeitar, porque é uma defesa, é mais fácil. Então é a admiração deles absoluta por tudo aquilo que ele estava falando, mas eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou destruir você, porque é o que nós fazemos com todos os nossos ídolos que estão aí na mídia. O cara ou ele é bom, e quando tiver tudo certo, se tiver um problema, você vai destruir ele até o final. Cadê a caridade? Use as uvas desonra. Cadê a caridade? Revoltante. Impressionante, gente. Jesus ainda insistiu em outra ocasião, no conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, ao dizer: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Ele estava falando ao léu, ao vento. E isso acontece conosco todos os dias. Nós não queremos mudar. Ouvimos informações importantíssimas, mas tá bom, sim, deixa como está. Emmanuel, no livro, como sempre, Fonte Viva, capítulo 48, ele nos esclarece: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranho. Oh, mas essa parábola aqui é um negócio estranho, difícil de entender. Mas cadê o esforço para tentar entender? Dá uma lidinha assim, deixa de lado. Vou ler outras coisas que são mais gostosas. Muita gente, continua, irmão, muita gente escuta a boa nova, mas não vai penetrar nos ensinamentos. E nem lá, os ricos não entrarão no céu, passar pela como é que é? Pela agulha, pelo buraco da agulha. O que nós entendemos? Pegar uma agulha de coser e passar um camelo ali. Isso não existe, gente. Tinha um lugar, uma passagem super estreita lá em Jerusalém, que para passar você tem que passar de lado. E Jesus falou, todo mundo conhecia, ele falava por parábolas, usava os acontecimentos do dia a dia para falar do que? Das coisas espirituais. É mais fácil um camelo, que é enorme, passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E para nós o que é a agulha? A agulha de cozer. Então é isso daqui que ele está ensinando. Nós temos que nos aprofundar, penetrar nos ensinamentos. Isso ocorre por que razão? Porque muitos seguidores do Evangelho, isso é para todos nós, hein? Todos nós, utilizam-se da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, somente nas horas de amargura, mostrando o quê? Absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Aí na hora que bate a água, pai, me ajuda, pai, socorro, preciso de ajuda. Ou não é assim que nós agimos? E o Emmanuel continua: a preocupação da posse lhes absorve a existência. Registram os chamamentos do Cristo. Acontecem N coisas perante a família, perante ele próprio, perante os amigos, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária, diz Emmanuel. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Isso é muito comum acontecer. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada, vive focada no jogo das formas perecíveis. As coisas da matéria. Matéria, matéria, matéria e matéria. E eu repito, o caixão não cabe nada disso, gente. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, temos a felicidade de conversar com o mundo espiritual, nós sabemos disso, ouvimos isso. Conclui, Emmanuel.
Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar o coração vazio de resíduos da terra para receber dele, em espírito e verdade, a palavra divina. Se o coração está cheio de porcaria aqui da terra, como é que vão entrar as coisas do mundo espiritual, que são sutis, em que aqui as coisas mais grosseiras estão tomando conta? Como é que eu vou abrir um espaço para receber coisas do mundo espiritual? Tenho que me desligar da matéria. Eu bato de novo. Espiritualizar a matéria e não materializar o mundo espiritual. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? A propagação das mensagens, elas não esbarram no nível cultural dos ouvintes? A propagação? É. Quais mensagens? Essas mensagens espirituais. Veja bem, a doutrina espírita ela é fantástica, porque ela jogou no nosso colo o nosso futuro e disse o seguinte: vocês têm que se amar e se instruir. E instruir é buscar conhecimento, é ler, não é ficar esperando cair no mundo espiritual, porque não vai cair. Veja, o Cristo veio há 2000 anos. Ele disse: eu volto para o meu Pai e vos mandarei o Consolador. E ele mandou, em 1857. Hoje, 157 anos depois, como é que nós estamos? 2000 do Cristo, mais 157 desses esclarecimentos. Recentemente, eu atendendo um espírito, falando da doutrina espírita, ele tinha desencarnado cerca de 10 anos atrás. Poxa, mas por que vocês não ensinaram isso para nós? Eu perguntei: mas você se interessou? Estava aí, você procurou? Não. Mas o nível cultural, por exemplo, de uma comunidade, para não falar Brasil, não esbarra dessa propagação dessas mensagens que são fundamentais para qualquer comunidade? Veja, nós, pais e mães, temos um papel importantíssimo. Nós temos a obrigação, quando assumimos o compromisso de dar a oportunidade de um espírito aqui se reencarnar, assumimos o compromisso de mostrar-lhes a existência de Deus. E é isso que os nossos pais e mães estão fazendo hoje com os filhos? Ou estão deixando eles à vontade? Um professor que chama uma atenção de uma criança que faz coisa errada, o pai vai lá e quer bater no professor. Na minha época, além de apanhar do professor, eu apanhava em casa também. Essa é a verdadeira pergunta. Então, quem é o responsável? Nós, pais e mães. Mais perguntas? Continuando então. No outro pedaço do Evangelho de Mateus, escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele. Mateus, o capítulo 13, versículo 57. Essa palavra no texto tem o sentido de indignação. Então, a pregação de Jesus, que no início causou admiração em todos os presentes e até perplexidade, agora, após terem pensado um pouco, racionalizado, foi considerada ofensiva. Escandalizaram-se. Por quê? Porque tornou-se um ponto controverso e era compatível com a imperfeição do próprio povo. A imperfeição espiritual era muito elevada naquele momento. Não queriam perder as suas benesses, as suas vantagens, as suas comodidades. No início, como estavam todos mentalmente desarmados, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Mas depois, o que aconteceu? Ao reconhecerem Jesus, um conterrâneo, um filho do humilde carpinteiro, Zé, filho do carpinteiro, aquele moleque que corria na rua, filho da Maria, lavadeira. Vocês percebem como nós somos? Volta ao preconceito. Então despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores em que eles estiveram envolvidos com os ensinamentos do Cristo e começaram a proferir o quê? Indagações
compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Então não tinha condição de realmente continuar. Além do mais, era tudo massa de manobra. Vocês querem ver por quê? Numa análise mais aprofundada, vemos que a reação indignada demonstrada foi direcionada a eles mesmos. Escandalizavam-se e não ao Cristo. Hugo, filho do carpinteiro, que isso? Eu não tenho nem capacidade para isso. Apesar então do elevado magnetismo de Jesus, sua sabedoria, harmonias superiores que o envolviam, não entenderam o que estava acontecendo e tampouco entenderam os seus ensinamentos. Por que razão? Por que razão não entenderam? Por que se escandalizavam? Eu vou dizer na sequência já o porquê disso. Antes disso, deixa eu dizer mais o seguinte. Esse, além disso, escandalizavam-se, demonstra a existência de orgulho, vaidade, de uma maneira inequívoca. Ali se viram, portanto, sem máscaras, e como criaturas imperfeitas. Daí a indignação. Daí banalizarem a valiosa pregação do Cristo. Por que agiram assim? Porque a percepção demonstrada por ele era totalmente distorcida. Eles não conseguiam enxergar a profundeza, a maravilha daquilo tudo que estava ali. Onde já se viu nazareno comum, filho de pessoas comuns, ensinar? Mas ensinar o quê? Jesus, então, diante dessa atitude, reconheceu com humildade que ninguém é profeta em sua terra e foi adiante, em busca de corações receptivos aos seus sublimes ensinamentos. Eu gosto de Emmanuel porque ele vem e dá a paulada definitiva. Ele diz o seguinte, na Religião dos Espíritos, no item Jesus e Humildade: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade. Este talento celeste é a atitude da alma que esquece a própria luz para levantar aqueles que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros, nos caminhos dificultosos, empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho e possam encontrar o quê? O caminho para receber as bênçãos do Pai, as bênçãos do céu. Então vejam, é complicado, não é fácil. O nível que nós estamos... Olha, ninguém precisa dizer nada, só me ouça e diga o seguinte: como é o nosso comportamento quando ouvimos, por exemplo, um político: fulano foi indiciado porque roubou 1 bilhão. Naquele mesmo momento nós paramos, fazemos uma prece a Deus. Vamos em frente. Só uma coisinha, vamos dar um exemplo prático e dentro de casa. Na segunda-feira nós fazemos aqui o atendimento fraterno, depois tem a palestra das 8 às 8h30, que é a palestra Master, né? Aí às 8, por que a Master? Porque estão todos aqui, não há atividades lá em cima e não há atividades aqui embaixo. Aí às 8h30 entra o pessoal do passe e começa o revezamento das palestras. Nós estudamos o que a gente precisa falar, qual é o que vai se fazer. O professor Paulo fazia aqui o abacateiro. Aí, em homenagem a ele, eu passei a fazer o abacateiro. Como é que é o slide anterior mesmo? Só. Não. Mais atrás? Mais para trás, para trás. Mais. Ali. Porque a percepção demonstrada era distorcida. Eu ouvi dizer que não estavam querendo que se falasse de outros livros que não o Evangelho. Eu vim aqui para ouvir o Evangelho.
Porque a percepção demonstrada era distorcida, a pessoa não percebeu que no livro do abacateiro, que é o Chico estudando o Evangelho, se fala do Evangelho. Agora, eu nunca vi alguém ir para uma casa espírita e exigir o que o palestrante tem que falar. Sem comentário, Flávio. Tá vendo como isso aqui é mais atual do que se pensa? É impressionante, impressionante. Bom, então vamos ao outro item, 2, 3, é o último. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículos 57 e 58. Esta reação, então, dos seguidores de Moisés era esperada, pois é comum haver, Flávio acabou de dizer, resistência a uma nova ideia. Nós nem ouvimos, já sou contra. Veja no trabalho, como é que nós agimos. O chefe chega lá, olha, a partir de hoje, ao invés de você pôr o papel, que você vai pôr aqui. Mas como? Faz 20 anos que eu coloco aqui, por que eu vou colocar aqui? Quer dizer, eu nem paro para pensar que aqui já está na altura, que é mais fácil, mas não, eu quero pôr aqui porque eu pus aqui. Quer dizer, não paramos para pensar. A oposição foi ferrenha, pois a mensagem cristã contrariava múltiplos interesses. Não é bem com o Chico. O Chico foi diferente. Não foi nada diferente. Já pensou? O Cristo vinha ali, os majoritários, os patriarcas do Sinédrio, tudo numa boa, tinha o pessoal que trazia tudo para ele, eles falavam, mandavam, o que eles falavam era lei, e acabar tudo, jogar tudo no chão. Aí, ó. A quaisquer novas propostas de mudança, nós sempre encontramos oposição. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 1, diz que a oposição, olha bem, meus amigos e amigas, é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. O mesmo Evangelho diz o seguinte, no item 13: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos dos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, mataram, assassinaram o Cristo, certo de que matando o homem matariam a ideia. Esta sobreviveu. Por quê? Porque era verdadeira. Está aqui até hoje, parece que acabou de ser dita. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. Os inimigos encarniçados combateram-na porque ele subvertia as crenças seculares às quais se apegavam, mais por interesse do que por convicção. E assim somos nós. Nós não queremos mudar porque eu tenho interesse. Eu ganho, é meu. Por isso nós não queremos mudar. Ao invés de pensarmos na coletividade, estamos pensando na individualidade. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro, meus amigos e amigas. E continua. Lutas terríveis aí esperavam pelos apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se e triunfou por ser verdadeira. Que se fosse falsa, teria morrido naquele momento. Irmão X, Humberto Campos, no livro Lázaro Redivivo, no capítulo 17, relata que o povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores, o Messias prometido. E continua Humberto de Campos: não seria tempo de redenção de Israel? Os romanos orgulhosos apertavam a Palestina nos seus braços tirânicos. Jesus simbolizava a renovação e a promessa. Quem operara prodígios iguais ao dele, este era o Messias.
Lembremos-nos que mesmo entre os sacerdotes e os membros do Sinédrio, a expectativa era grande quanto ao advento do Messias. Então, percebendo a intenção e os desejos do povo e de alguns dos seus representantes religiosos, Jesus reuniu-se então com os apóstolos para esclarecê-los sobre a situação. Então, após essa conversa reservada com eles, 6 dos apóstolos cautelosamente foram à via pública, onde um patriarca que se posicionava à frente da multidão dizia o seguinte, conforme o relato de Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, capítulo 17. O que disse o profeta? Explicou-se. Isso o patriarca falando. Filipe, um dos apóstolos, confirmou que sim. O que disse o profeta, ele se explicou? Sim, disse Filipe. Qual é a base da nossa restauração política e social? Perguntou o patriarca. Recomendou o Senhor, Filipe bem humilde, recomendou o Senhor para que o maior seja o servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. E o sinal do movimento? Indagou o ancião com olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, disse Felipe. Profeta dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Aí Filipe disse o seguinte: disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Já irritado o patriarca, aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, disse Felipe. Os presentes entreolharam-se admirados. E a nossa posição, disse o patriarca? Não somos o povo escolhido da terra? Resmungou o velho já irritado. Felipe, disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido aqui. Não te disse, disse Jafé, ou disse o outro patriarca, não te disse Jafé, tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma farsa, resmungou o outro patriarca. A partir desse momento, a multidão o abandonou, porque entendeu que Jesus cumpria a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens. O que é que os israelitas esperavam com o novo Messias? Ele iria descer no seu carro de fogo com as suas legiões e iria conquistar o mundo. Coisa puramente material, que não aconteceu, não vai acontecer jamais. Vocês percebem? A ignorância, como eu disse no começo, a imbecilidade. Desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto contra Jesus. Jesus, então, sozinho com sua dor, com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e o fato de maior gravidade, a crucificação. Olha o que nós fizemos. Assassinamos o Cristo por não querer quebrar as nossas cristalizações mentais. Conclui Humberto de Campos. Essa foi uma das últimas lições de Jesus entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas é muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Concluindo, fica-nos então a ideia de que o preconceito social, motivado pelo orgulho, pela vaidade, assim como a inveja e o ciúme, são imperfeições espirituais que refletem o caráter de alguns indivíduos que não conseguem reconhecer o valor moral ou intelectual das pessoas
que lhes são próximos. Este é o motivo por que Jesus afirmou com muita sabedoria: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Eu faço questão de repetir essa mensagem de Jesus chorando, derramando uma lágrima pela terra, porque foi essa a mensagem que Eurípides Barçanufo, e eu semana passada falei errado, Bezerra de Menezes, percebeu quando ele saiu daqui, volitou numa velocidade infinita e esteve na presença do Cristo. O Cristo derramando lágrimas por nós. Temos muito que aprender, meus amigos e amigas. Está em nossas mãos o caminho que vamos seguir. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos. Saúde, paz e vamos ao trabalho.